Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o direito do consumidor. E sobre este assunto, a gente conversa com o diretor do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Tudo bem, Quaresma? Seja muito bem-vindo. Olá, Roberta, tudo bem? Uma alegria participar do Notícias em Debate. Falar um pouquinho sobre Black Friday, sobre direito do consumidor, mas antes eu gostaria de começar a falar sobre um assunto que muitos pais estão pedindo ajuda, que é a questão das matrículas escolares. Em alguns locais, as escolas elas já estão encaminhando alguns boletos de rematrícula. Apesar de ainda a gente ter 2 meses pela frente, a gente está fechando ainda, né, o mês de 2009, a prática é normal? É legal cobrar matrícula? O que acontece? Na verdade, o que a lei determina, não é? Uma lei lá de 99, a 9870 de 99, ela estabelece esses critérios e o que ela determina é que não pode haver o acréscimo do valor cobrado anualmente, ou seja, o que as escolas fazem é dividir esse valor ou por 12 mensalidades ou por 13 e aí acaba, obviamente, tendo como parcela também a matrícula. A lei impede que ao valor das mensalidades, ou seja, a soma das 12 mensalidades, você acresça a parte, a matrícula. Indiretamente, o que as escolas fazem? Elas já precificam nas 12 mensalidades o valor da matrícula e aí na forma de cobrança se divide em 12 ou se divide em 13. É importante os pais ficarem atentos, Roberta, também a esse valor que é cobrado, porque nesse segmento específico do mercado de consumo, há no decreto que regulamenta essa lei de 99, critérios específicos, objetivos que autorizam ou não esse aumento, né? Então, claro, você tem como referência a variação da inflação, mas você pode ter um aumento real desde que a escola comprove efetivo investimento na prestação do serviço. Então, a escola, por exemplo, modificou as lousas tradicionais por lousas eletrônicas, incluiu ar-condicionado nas salas, tudo isso que demanda um investimento e que pode impactar no custo do serviço, pode ser repassado aos pais. Agora, se não houver essa comprovação, o reajuste ele precisa se balizar pela variação da inflação e pelos índices trabalhados pelos sindicatos respectivos. Então, também é importante o pai ficar atento a isso, ou pela matrícula que já pode estar diluída nessa anuidade, não é, cobrada, ou pelo valor que é, às vezes, cobrado acima do que determina a legislação. E aí a gente está falando, né, Quaresma, da questão das mensalidades também. Exatamente. Esse ponto. Agora, se a gente perceber que esse valor ele foi cobrado a mais, como é que a pessoa deve agir? Ela deve registrar a reclamação no PROCON, ou talvez até num primeiro momento, para manter essa boa relação com a escola, com o estabelecimento de ensino, afinal é um vínculo duradouro, não é? E tem esse contato através da criança, que é o aluno matriculado, ela pode também consultar a própria escola, pedir esse esclarecimento, essa orientação, dissipar essa dúvida, mas a permanecer esse questionamento, deve se socorrer dos órgãos de defesa do consumidor, registrar a reclamação no PROCON da sua cidade. Aqui em Santos, desde 2013, nós fazemos esse contato com todas as escolas. Então, agora já nessa época de novembro, no começo de dezembro, nós mandamos ofício a todas as escolas, são mais de 300 no município de Santos, para que elas nos enviem essa planilha de acordo com o que o decreto determina. Quais são os gastos? Então, você tem ali despesas fixas, né? Folha de pagamento, água, luz, eventualmente aluguel, para que nós possamos confrontar, se houver alguma reclamação dos pais, quais os critérios utilizados por aquela escola em relação ao preço que virá a ser praticado no ano letivo seguinte. É uma espécie de fiscalização que vocês Sim, uma fiscalização que nós nos antecipamos, na verdade, não é? E isso nós fazemos porque a lei também assim determina. Então, essa providência que nós adotamos, ela deve ser adotada por todos os órgãos de defesa do consumidor, até com vistas a se antecipar ao surgimento do problema. Amanhã, se algum pai de alguma escola em Santos tiver essa dúvida e formular esse questionamento, nós já podemos prestar orientação sem a necessidade de aguardar o envio das informações pela escola, porque nós já temos isso planilhado no nosso material.
Agora, para os pais que vão matricular o filho pela primeira vez em uma determinada escola, quais os cuidados que eles devem tomar? Já não tem, não dá para balizar em relação ao ano anterior, né? É Primeira vez que verdade. eles estão chegando. Olha, é interessante como a gente sempre orienta também em relação a esses temas envolvendo o direito do consumidor, a reputação da escola, né? Então é importante você saber qual é a reputação da escola, qual é o sistema de ensino adotado, se aquilo está de acordo com a sua expectativa enquanto pai responsável pelo aluno, verificar quais são os serviços oferecidos. Às vezes os pais fazem a comparação, e seria uma comparação que não estaria correta, não é? Em relação apenas ao valor da mensalidade. Algumas escolas incluem material, outras não. Algumas incluem lanche, outras não. Algumas incluem serviços, atividades extras, outras não. Então é importante que essa informação, que sempre precisa ser clara, sempre precisa alcançar o objetivo, que é a compreensão por parte dos responsáveis, aqui dos pais, que ela cumpra esse papel. Então, que os pais tenham todas essas informações prestadas antes para poderem, obviamente, deliberar a respeito dessa escolha, que é uma escolha importantíssima para a vida e futuro dos seus filhos. Então, veja o que se fala da escola, veja qual é a reputação da escola. Hoje você consegue isso pelas redes sociais, pelos canais oficiais, pelo site do PROCON, também pelos sites dos tribunais, né? Então, será que tem alguma reclamação? Às vezes teve algum problema na escola com o filho, com outro aluno, enfim. É uma forma de você balizar essa sua escolha e também esclarecer esses pontos. Falar, olha, eu vi que tem uma demanda assim, assada, o que aconteceu? É um direito seu pedir esses esclarecimentos, afinal de contas, grande parte do dia o seu filho, a sua filha passará aos cuidados da escola. Então é importante que você tenha todas essas informações previamente prestadas para que você possa deliberar da melhor maneira ou com a maior segurança possível. As escolas, elas podem exigir algum tipo de garantia na assinatura do contrato, por exemplo, um cheque pré-datado? É permitido o adiantamento da matrícula? Em que casos? Olha, não há essa possibilidade de garantia, não é? O que a escola pode oferecer, e muitas oferecem, isso estaria de acordo com o que determina também o Código de Defesa do Consumidor, é um desconto para pagamento antecipado. Então a gente fala em mensalidade, mas há escolas que trabalham com semestralidade ou anualidade, não é? Então, algumas escolas estabelecem a soma destas parcelas, não é? O preço anual do serviço, dividindo em 12 ou dividindo em 13, até para camuflar, digamos assim, ou mudar aquela questão da matrícula que nós falamos. E, claro, no pronto pagamento, no pagamento antecipado, ela concede desconto. Então, isso é absolutamente possível. A escola deve fazer isso, inclusive, e os pais que optarem por esse pagamento concentrado no início do ano, por exemplo, precisam obter esse desconto. Não há possibilidade de garantir em relação a se pedir cheque, etc., porque esse contrato é o que nós chamamos de contrato de trato sucessivo, ou seja, todo mês há a prestação de serviço e todo mês há a respectiva contraprestação, né, o pagamento, de tal modo que isso vai se aperfeiçoando ao longo dos meses. Então, a escola presta o serviço e os pais pagam por ele. Não há possibilidade de garantia quanto a isso. E, às vezes, só aproveitando também em relação às matrículas, muitos acabam perdendo a matrícula, não é? Porque fazem a matrícula numa escola, depois acabam mudando para outra escola e aquele valor pago a título de matrícula pode ser perdido, não integralmente, mas parte dele para fazer frente às despesas administrativas que a escola que receberia seu filho agora não vai mais receber porque você cancelou a matrícula ou mudou a sua opção. Ou seja, ela não precisa devolver 100% desse valor. Não precisa devolver 100%. Não há um percentual expressamente previsto, estabelecido em lei. Mas qual é o entendimento que predomina, sobretudo em relação à Fundação PROCON do Estado de São Paulo? O abatimento, a dedução de até 20%. Então, 20% é um percentual aceitável em relação ao valor da matrícula que foi pago para um serviço que depois não será prestado. É possível a escola cobrar um percentual maior? É possível, 30%, 40%, às vezes até 50%, desde que ela comprove efetivo prejuízo. Então, se a escola conseguir comprovar um prejuízo que supera os 20%, é necessário que ela faça essa comprovação e, portanto, justifique, né? Você tem uma justificativa que autoriza essa dedução a maior. Do contrário, como praxe,
se utiliza sempre os 20% como valor de penalidade aqui ao consumidor que desistiu ou que acabou desfazendo esse negócio. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o direito do consumidor relacionado a matrículas escolares e também sobre a Black Friday. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é direito do consumidor e sobre isso eu converso com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Quaresma, a gente está falando sobre a questão das matrículas escolares, é um momento que a gente está passando agora, né? Muita gente fazendo matrícula, tendo dúvidas a respeito disso. A gente falou em relação ao consumidor, agora em relação à empresa. As escolas, elas são obrigadas a matricular alunos inadimplentes? Não, não são obrigadas, né? Na verdade, há uma praxe, até nesse segmento específico do mercado de consumo, que é a verificação em relação ao histórico, não é? Do aluno, quando ele muda de escola, se há algum débito, alguma inadimplência em relação à escola anterior. E isso, que não vale só para esse segmento, vale de um modo geral quando eu faço uma compra, não é? No comércio, e eles consultam, por exemplo, bancos de dados ali que trazem histórico de consumo daquele comprador, daquele consumidor. Se eu tiver, por exemplo, cheque sem fundos, né, e for pagar em cheque, certamente eles não aceitarão meu cheque, porque o meu histórico não transmite a confiança que se espera daquele consumidor. Então, a mesma coisa a escola em relação a esse aspecto, né? Se há inadimplência, ela não está obrigada a seguir com o aluno, a matriculá-lo, e também pode ser que haja alguma dificuldade em relação a este aluno ser matriculado em outra escola, se ela fizer a verificação quanto ao histórico, à inadimplência daquele aluno. Agora, no período letivo, a escola pode impedir o aluno inadimplente de assistir às aulas? Uma coisa é a matrícula, né? Exatamente, de rematrícula. Exato. Não, nesse caso não há essa possibilidade. Aliás, isso seria até uma prática aí sim abusiva, não é? Um abuso do direito por conta de outras questões que devem ser sopesadas, aí analisadas, não é? Sobretudo a questão do direito social relacionado ao direito à educação. Você não poderia fazer com que o direito econômico, não é? Apenas a questão econômica prevalecesse nessa análise. Então, nesse cenário, nesse aspecto, outros temas, não é? Essa questão social do ensino também como um direito fundamental não poderia ser deixada de lado. Então, o aluno não pode ser impedido de fazer provas, por exemplo, não pode ser impedido de assistir aulas. Agora, por isso que as escolas, inclusive, se não todas, muitas delas, reduziram o ano escolar ou fatiaram o ano escolar em semestres, né? Então, você tem a matrícula feita e a renovação desse ciclo, em especial no ensino superior, semestralmente. Então, aquilo que era anual se tornou semestral, porque a verificação passa a ser feita num lapso de tempo menor. Antes, o que eu demorava um ano para apurar, agora em 6 meses eu verifico e consigo pelo menos reduzir o meu prejuízo, caso eu não receba prontamente aquelas mensalidades em aberto do semestre que se findou. Alunos que tenham algum tipo de deficiência, eles podem ser recusados pela instituição? Não podem, né? A instituição ela tem a obrigação de fazer a inclusão desses alunos. Até hoje me fizeram essa pergunta porque foi uma dúvida que surgiu lá no Procon e no nosso atendimento no Poupa Tempo em relação ao custeio desse serviço, não é? Ou o custo que essa inclusão demandaria, e aí novamente entra o aspecto social e o espírito da lei, não é? Quer dizer, a ideia é fazer com que todos acabem arcando com isso. Então, não tenho como destacar um valor diferenciado por conta de alguma condição especial do aluno, se eu me proponho a fazer essa inclusão. Então, a mentalidade, a ideia é justamente essa, de que com a inclusão todos acabam, obviamente, arcando. Esse preço, esse custo é diluído perante todos. Eu não tenho uma segregação, não tenho uma separação do valor que é cobrado, porque isso iria de encontro à lei, não é? Afrontaria a própria ideia da legislação, que é de garantir e permitir essa inclusão. Agora, existe algum cuidado especial em relação à cobrança do material, cobrança de apostilas ou aquelas listas de materiais?
Há alguns cuidados, não é? Em relação às apostilas, que são oriundas de sistemas próprios de ensino, não é? Então, determinada escola adota um sistema e tem um material apostilado ao invés de livros, por exemplo. Bom, primeira coisa é que essa informação precisa ser previamente prestada ao pai, ao consumidor, ali, ao responsável. Precisa saber disso antes, não é? Nesse caso, há a possibilidade, portanto, de cobrança do material, já que ele, em tese, substitui, se não todos, grande parte dos livros ali, enfim, do material didático que seria utilizado. Em relação aos demais, lápis, caneta, folha, caderno, enfim, aqueles que são de uso para a prestação do serviço de educação e que formam, portanto, estas listas e que são também objeto de prévia apuração por parte do PROCON, quando a gente falou lá no bloco anterior da questão envolvendo a planilha de custos, no mesmo ofício a gente solicita a tal lista de material para verificar justamente se não há produtos, se não há itens ali que são de responsabilidade da escola, né? Nós já nos deparamos, algum tempo atrás, com escolas, por exemplo, que solicitavam cartucho de impressora, uma quantidade absurda de folhas que não tinham relação com a parte lúdica, com a parte pedagógica, mas sim com a impressão de comunicados, ofícios que iam na agenda, que iam para os pais e que, obviamente, fazem parte do próprio serviço que a escola presta. Então, a escola não pode delegar isso à criança, aos pais, né, transferir a eles a responsabilidade pelo custeio do serviço que é essencial que ela presta. Então, esses itens de uso coletivo precisam ser analisados, verificados, porque, em tese, são absorvidos e custeados pela escola. Então, a escola não vai pedir esses itens que fazem parte da prestação de serviço dela. E no próximo bloco a gente vai falar dicas para você enfrentar a Black Friday amanhã. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é direito do consumidor e sobre isso eu converso com o diretor do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Agora, como prometido, então, Quaresma, a gente vai falar sobre a Black Friday. Ela está chegando amanhã e a gente precisa saber enfrentar ela, né? Senão ela engole a gente. É verdade, né? Tem que ter toda a atenção do mundo em relação a essa data, porque, primeiro, que o consumidor não tem mesmo essa obrigação de comprar e precisa, obviamente, verificar se há boas oportunidades, bons descontos, descontos reais, que é a nossa maior preocupação. É o dia do impulso? Olha, às vezes né? Tem muito consumidor que acaba seguindo, não é? Por conta de tanto que se fala, seguindo essa ideia de participar da Black Friday. Não há obrigação nenhuma em participar e no Brasil, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que é a ideia original, lá, primeiro que há um propósito, há um motivo para isso, que é terminar o estoque daquilo que sobrou da data anterior que eles comemoram, da ação de graças, e segundo que lá as lojas participam integralmente. Aqui o que nós já temos visto e acompanhado nas edições anteriores é que a Black Friday ela acabou se segmentando dentro da loja. Então você tem uma loja de varejo, por exemplo, que trabalha em várias frentes, mas ela prioriza alguns setores, linha branca, móveis, alguns eletrodomésticos, alguns eletroeletrônicos, e isso por si só já causa uma dúvida ou uma desatenção ao consumidor. Então ele vê lá a marca tal da loja tal, acha que aquela loja e que aquela rede participa da Black Friday, quando ele vai ver, são alguns itens que fazem parte. Não há problema nenhum nisso, é absolutamente possível que assim seja, tanto que mas já descaracteriza a ideia original, que é de você levar mesmo o que tem na loja, porque toda loja está em liquidação e uma liquidação bastante agressiva. Aqui nem sempre é assim. E o nosso maior desafio, eu vou sair aqui do programa, então já vou seguir com a equipe de fiscalização, porque a gente vira à meia-noite com o consumidor hoje, o nosso maior desafio é verificar se esses produtos não sofreram aumento agora nos dias que antecedem a Black Friday. O PROCON Santos, desde setembro, vem monitorando preços de mais de 500 itens, em especial eletrodomésticos, eletroeletrônicos, para as grandes redes que tradicionalmente participam também. Então é isso que a gente vai fazer e auxiliar o consumidor nesse desconto real e efetivo quanto à Black Friday.
Que dicas o Procon dá, então, para o consumidor para ele não cair no conto do vigário amanhã? Olha, vamos dividir aqui em duas partes, não é? A Fundação Procon de São Paulo, ela fica com o comércio eletrônico. Então, tudo que for site, a Fundação Procon também monta uma força-tarefa para auxiliar os consumidores nessas compras eletrônicas. Antes disso, durante todo o ano tem, agora se intensifica na Black Friday, uma lista de sites não confiáveis. Isso está logo na página, né, na página de entrada do site do Procon. Entra lá e olha se o site que você está navegando, que você já fez ali a busca, a procura pelo produto que pretende adquirir, não é em um desses sites, porque se for, a chance de você ter problema, dor de cabeça, não receber o produto, receber outro produto, não ter o prazo observado é bastante grande. Além disso, não tem milagre, mesmo pela internet ou em compras presenciais, há essa possibilidade de desconto, mas não descontos que fujam muito à média ali de valores. Por isso que essa pesquisa prévia, esse norte aqui de ideia em relação ao preço é um bom critério para você saber, primeiro, se o desconto é real, segundo, se esse desconto é efetivo, concreto ali, né? Se não estão te prometendo alguma coisa que depois, obviamente, não vão poder cumprir. E por último, acho que uma dica interessante, porque muitos consumidores acabam utilizando a Black Friday ou para presentes de final de ano, amigo secreto, Natal também, é ficar atento quanto ao prazo de entrega. Ainda em loja física, nem sempre você sai Sim. com o produto contigo, né? São produtos maiores ou que estão em estoque, você não tem como levar, diferente até do que acontece nos Estados Unidos, em que os consumidores levam já os produtos. Aqui nem sempre é assim e às vezes esse prazo de entrega pode frustrar a sua expectativa. Então fique atento, se você tem a necessidade, né? Se for um presente, ou se você precisa ver essa data observada, se certifique antes se até o dia que você precisa estar com o produto, ele será entregue no seu endereço, na sua casa, para você evitar essa dor de cabeça também. Agora, nessa época do ano, principalmente nessa data, se fala muito de maquiagem de preço. O que significa isso? Bom, essa maquiagem de preço é o que nós já tivemos na Black Friday. A mim me parece que arrefeceu um pouco, diminuiu, mas como a Black Friday ficou conhecida aqui no Brasil alguns anos atrás, né, alguns falavam até em Black Fraud, porque falavam que era tudo pela metade do dobro. Então, na verdade, você não tinha desconto algum, porque os comerciantes, maus comerciantes, fornecedores, que já não respeitam o Código de Defesa do Consumidor. E aí eles não respeitam, não é apenas na Black Friday, mas já não é política da empresa esse bom tratamento dispensado ao consumidor. O que eles faziam? Eles aumentavam o preço dias antes, semanas antes, e quando chegava na data da Black Friday, o desconto que parecia ser um tanto quanto atraente, não é? Era, na verdade, um desconto muito inferior àquele anunciado. Vamos pegar um exemplo aqui, eu tenho um produto que está em média a R$ 1.200 e nos dias que antecede a Black Friday, esse produto vai, por exemplo, a R$ 1.500. Eu concedo um desconto de 50% e ele cai a 750, quando na verdade, se eu aplicasse 50% em cima do preço real, que era o de 1.200 praticado, deveria ser de R$ 600. O consumidor tem duas oportunidades aqui, duas possibilidades, de exigir o cumprimento da oferta ou de pagar e restituir a diferença depois. Tá ok, então, Rafael, muito obrigada pelas suas dicas aí. Sucesso amanhã na empreitada da fiscalização da Black Friday. Obrigado, até lá. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.